Bom dia, vamos para o versículo do dia, continuando no livro de Mateus, capítulo 7. Agora no versículo 24, nós falamos sobre quem irá entrar no céu. Nós já falamos sobre os dois caminhos, os falsos profetas, e agora nós vamos falar sobre os dois alicerces. Vamos meditar nessa palavra e veja esse vídeo todo. Somente se você gostar, você compartilha e você curte. Mas se você gostar, você compartilha para que outras pessoas ouçam essa palavra e possa meditar também, né? E receber de Deus a bênção, porque a palavra do Senhor é abençoadora nas nossas vidas. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Então nós vemos aqui que Jesus faz uma comparação de duas casas, dois alicerces. O alicerce que foi feito sobre uma rocha, ele é firme, vem o vento, vem a chuva, vem o temporal, mas a casa não cai, porque o alicerce dela está bem firmado sobre a rocha. E uma rocha o vento não pode tirar do lugar. Já a segunda casa, ele compara a uma casa alicerçada na areia. E vem o vento, vem a chuva e derruba aquela casa. Porque a areia é fácil de ser levada pelo vento. Se você for para a praia ficar sentado ali, você vê que cada vento que dá joga areia em você. Quando você, daqui a pouco você está sempre, seu corpo quase coberto de areia. Tem areia em todo o corpo. Porque o vento leva. O vento espalha areia. Mas a rocha não. A rocha é firme. A rocha é segura. E a rocha o vento não leva. Sabe por quê? Porque na Bíblia a rocha é comparada a Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, a pedra principal. Também lá no deserto, quando Josué estava tirando o povo de Deus do Egito, ele bateu naquela pedra e aquela pedra jorrou água, porque aquela pedra era Jesus, simbolizava Jesus. Porque lá no Novo Testamento Jesus diz que a água que ele dá, jorra, jorra, jorra para sempre, nunca mais sentiremos sede. Jorra do nosso interior. Porque isso compara, em outras passagens, Jesus falou que ele é o pão da vida. Sabe o que isso significa? Que Jesus é necessário na nossa vida. Que Deus é necessário na nossa vida. Sem Ele, nós não vivemos bem. Ele simboliza a água e o pão.
E é o que nós precisamos para viver. Sem o pão, ou seja, o alimento, você não pode viver. Sem a água, você não pode viver. Você vive algum tempo, mas se você passar um bom tempo sem se alimentar, você vai ser uma pessoa fraca, doente, né? Sair cambaleando aí pelos cantos. Se você ficar sem água, pior ainda, porque você ainda vive menos do que sem o pão. Por isso que Jesus se comparou ao pão e à água. Ele deixou bem claro que você precisa de Deus na sua vida. Como você precisa do pão, como você precisa da água, o seu espírito precisa de Deus. E ele fala esses versículos aqui, comparando esses dois alicerces. Porque ele diz que o homem que ouve essas palavras e não obedece é insensato. Porque quem ouve essa palavra entende que precisa de Deus, que deve obedecer a Deus para ter uma vida melhor, que deve obedecer a Deus porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, o nosso espírito é fortalecido. Quando o nosso espírito é fortalecido, você tem ânimo para trabalhar, você tem amor para com a família, você tem amor pelo seu trabalho, faz bem feito e por isso permanece empregado. Porque quem trabalha bem não perde o emprego. Quem trabalha com amor e dedicação, seu patrão vai lhe valorizar. Ele não vai lhe despedir sem mais nem menos. Mas quem está com o espírito sem o alimento do céu, porque ele veio de lá, ele precisa de alimento do céu, que é a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que até os ossos da gente enfraquecem. Então busca a Deus, obedeça ao Senhor. Seja essa casa sobre a rocha, que vai vir o vento, vai vir o temporal, e você vai permanecer de pé. Leia a palavra de Deus e comece a obedecer para você ver a diferença na sua vida. Seja como essa casa na rocha, não deixe o vento te derrubar. Porque a casa na areia, logo, logo ela cai. Aí muitas vezes as pessoas constroem algo para suas vidas e de repente foi desfeito aquele sonho, aquele plano, caiu por terra. Por quê? Porque você edificou sua casa na areia, num lugar inseguro, num lugar que não lhe garantia segurança. Mas na rocha não. A rocha é Cristo. Se você fizer sua casa na rocha, na verdade, na honestidade, na sinceridade, na obediência à palavra de Deus, não tem vento que derrube. Seu casamento está ruim? Olha lá para trás como foi que você começou ele, para ver se você edificou ele na rocha ou na areia. As pessoas hoje em dia se conhecem e já se relacionam. Assim que se encontra, já se relaciona. Aí quando vai casar, já errou, já começou errado. Aí o casamento não vai para frente, por quê? Porque não está debaixo da bênção de Deus. Se você se conhece, namora, em noiva, casa, para depois conviver, se relacionar, é diferente. Você já entra com a bênção de Deus no casamento, e o casamento é uma bênção. Então você que começou o seu casamento errado, pede perdão a Deus, pede para Deus abençoar o seu casamento, pede a bênção do Senhor sobre a sua vida, pede um pastor, um missionário, uma pessoa de Deus, uma pessoa que serve a Deus para orar por você, mesmo você servindo a Deus, pede alguém para orar e abençoar o seu casamento, para lhe dar as bênçãos do casamento, e você vai ver o seu casamento prosperar. Então, vamos edificar nossa casa sobre a rocha. Edifique sua vida, os seus projetos, os seus planos. Edifique sobre a rocha. Obedecendo a palavra, você está edificando a sua casa sobre a rocha. E ela não vai cair. Seus sonhos não vão ser desfeitos. Os seus projetos vão prevalecer.
porque você está firmado na rocha que é Cristo, e Cristo pode tudo por você. Fica com Deus. Se você gostou, se aqui alguma palavra que foi falada foi edificante para a sua vida, compartilhe nas redes sociais para outras pessoas ouvirem essa palavra também, porque a Bíblia diz, fala dos sinais da vinda de Cristo, e tudo isso está acontecendo. E Jesus mandou que nós fosse pregar o evangelho a toda criatura. Eu não posso ir ao mundo todo pregar a palavra do Senhor, mas cada vídeo que eu coloco aqui falando da palavra do Senhor, eu estou evangelizando uma vida. E se você compartilhar, você está evangelizando muitas outras vidas. Porque cada um que veio gostar também vai compartilhar. E muitos vão ser evangelizados e a palavra do Senhor vai ser pregada e vai ser cumprido o ide do Senhor, quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A gente não pode ir no mundo todo, em todo o mundo, fisicamente, mas através de um vídeo, de uma pregação, a gente pode ir longe, levando a palavra do Senhor. Se essa palavra te fez bem, te fez entender alguma coisa que você precisa acertar, consertar na sua vida, faz essa compartilhação para que outros também sejam beneficiados por essa palavra. E eu abençoo a sua vida, seu casamento, seu emprego, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus na sua vida nessa manhã. Aquela bênção que você precisa. Coloca ela diante de Deus agora e eu abençoo a sua bênção, a sua petição em nome de Jesus. Amém.